Olá, eu sou o professor Michio Kaku. Em um dia comum de 1999, o mundo entrou nas salas de cinema para assistir a um filme de ficção científica e saiu de lá com uma dúvida que mudaria para sempre a nossa percepção da realidade. O filme era Matrix. A premissa, criada pelas irmãs Wachowski, era aterrorizante em sua simplicidade elegante. O mundo que você vê ao seu redor, o gosto do seu café da manhã, o calor do sol na sua pele, o trânsito que você enfrenta para ir ao trabalho, o abraço da sua família. Tudo isso é uma mentira. Tudo o que você chama de vida é, na verdade, um fluxo complexo de dados digitais sendo alimentado diretamente no seu córtex cerebral por máquinas inteligentes que dominaram o planeta. O seu corpo real não está sentado em uma cadeira de escritório ou dirigindo um carro. Ele está flutuando, nu e inerte, em um tanque de gelatina, servindo como uma bateria biológica para os nossos senhores robóticos, enquanto a sua mente vive aprisionada em um sonho digital que simula o final do século XX. Quando as luzes do cinema se acenderam, algo curioso aconteceu. Nós não apenas aplaudimos os efeitos especiais, nós olhamos para as nossas mãos. Nós tocamos nas paredes do saguão. Nós olhamos para o céu noturno e nos perguntamos, mesmo que por uma fração de segundo, com um arrepio na espinha: e se for verdade? Hoje, mais de 2 décadas depois, essa pergunta saiu das conversas de bar e das convenções de ficção científica e entrou nos laboratórios de física teórica, nas conferências de filosofia acadêmica e nas salas de reunião dos bilionários do Vale do Silício. Visionários da tecnologia, como Elon Musk, disseram publicamente, em conferências transmitidas para milhões, que a chance de estarmos vivendo na chamada realidade base, a realidade original, física, biológica e tangível, é de 1 em bilhões. Físicos respeitados, cosmólogos e matemáticos discutem hoje a hipótese da simulação com a mesma seriedade que discutem a matéria escura ou a expansão do universo. Mas como cientista, meu trabalho é separar a fantasia de Hollywood da realidade dura e fria das leis da física. E a verdade que eu trago para vocês hoje é profundamente perturbadora, talvez mais perturbadora do que o próprio filme. A pergunta: estamos em uma simulação? É a pergunta mais perigosa que um ser consciente pode fazer, porque a resposta científica para ela é um beco sem saída lógico. Eu estou aqui para argumentar que é impossível saber a resposta com certeza absoluta. E quando digo impossível, não estou dizendo que nos falta tecnologia ou que nossos computadores ainda são muito lentos para detectar a verdade. Eu digo impossível porque a lógica fundamental do universo proíbe o teste. Pense nisso. Se a simulação for perfeita, ela simulará perfeitamente as evidências de que ela não é uma simulação. Se o software for bom o suficiente, ele incluirá a física, a química e até a sua própria dúvida como parte do código. Neste vídeo, vamos mergulhar na toca do coelho mais profunda da ciência. Vamos explorar os limites absolutos do conhecimento humano. Vamos descobrir que a solidez da cadeira em que você está sentado é uma ilusão quântica. Vamos ver como a matemática fundamental do universo se parece, de forma assustadora, com um código de correção de erros de um computador. E vamos enfrentar o paradoxo final. Para ver a gaiola, você precisa estar do lado de fora dela, mas nós somos feitos da gaiola. Nós somos feitos de código. Essa ideia de que a realidade é uma ilusão não começou com Keanu Reeves desviando de balas em câmera lenta. Ela é uma das intuições mais antigas da humanidade. Há 2400 anos, o filósofo grego Platão escreveu a sua famosa Alegoria da Caverna. Ele nos pediu para imaginar prisioneiros que foram acorrentados dentro de uma caverna escura desde o nascimento. Eles não podem virar a cabeça. Tudo o que eles veem é a parede de pedra à sua frente. Atrás deles, há uma fogueira queimando. E entre a fogueira e os prisioneiros, pessoas passam carregando objetos, estátuas e figuras. A luz do fogo projeta as sombras desses objetos na parede. Para os prisioneiros que nunca viram o mundo real, as sombras são a realidade. Eles dão nomes às sombras. Eles criam ciência sobre o movimento das sombras. Se você libertasse um deles e o levasse para fora para ver o sol e as árvores reais em 3D, ele ficaria cego e aterrorizado. Ele diria que o mundo real é falso e que as sombras eram a verdade. No Oriente, os sábios hindus e budistas falam há milênios
sobre o conceito de Maya, a grande ilusão cósmica. Eles ensinam que o mundo material, o mundo da dor, do prazer e da matéria, é apenas um véu, um teatro mágico que esconde a verdadeira natureza espiritual do universo. Mas foi no século XVII, no início da Revolução Científica, que um matemático e filósofo francês chamado René Descartes transformou essa dúvida mística em um pesadelo lógico rigoroso. Descartes estava em busca de uma verdade absoluta. Ele queria encontrar uma única coisa no universo da qual ele não pudesse duvidar. Ele se sentou em frente à sua lareira, olhou para a sua própria mão e perguntou: posso duvidar que esta mão existe? A resposta do senso comum é não, mas Descartes disse: sim, eu posso. Eu posso estar sonhando. Quando sonho, vejo mãos, vejo fogo, sinto calor, mas nada disso é real. Ou eu posso estar alucinando. Meus sentidos já me enganaram antes. Quem garante que não estão me enganando agora? Então, ele propôs o experimento mental mais aterrorizante da história da filosofia. Ele o chamou de o gênio maligno, ou o demônio maligno. Ele escreveu: suporei, pois, que há não um verdadeiro Deus, que é a soberana fonte da verdade, mas certo gênio maligno, não menos ardiloso e enganador do que poderoso, que empregou toda a sua indústria em enganar-me. Imagine que existe uma entidade com poderes quase divinos, cuja única diversão é prender você em uma alucinação perfeita. Esse demônio pode manipular os seus impulsos elétricos. Ele faz você ver o céu azul, sentir o cheiro das rosas, ouvir a música de Mozart e sentir o gosto do vinho. Ele faz você acreditar que 2 mais 2 são 4. Como você pode provar com 100% de certeza que esse demônio não existe? Você não pode. Qualquer teste que você fizer para provar a realidade, como beliscar o próprio braço, ou olhar no microscópio, ou lançar um foguete, pode ser apenas mais uma sensação simulada pelo demônio para manter você enganado. O demônio simularia a dor do beliscão. Ele simularia os átomos no microscópio. Descartes ficou preso nesse abismo de dúvida até encontrar uma única tábua de salvação. Ele percebeu que, para ser enganado, ele precisava ser alguma coisa. O nada não pode ser iludido. Se eu estou duvidando, eu estou pensando. E se eu estou pensando, eu existo. Cogito ergo sum. Penso, logo existo. Eu posso não ter corpo. Eu posso não estar em uma sala. O universo pode ser falso, mas o eu que experimenta a falsidade é real. Hoje, no século XXI, nós apenas atualizamos o vocabulário de Descartes. Trocamos o gênio maligno e sua magia pelo supercomputador alienígena e sua programação. Trocamos o sonho pela simulação, mas o problema lógico permanece intacto e cruel. A hipótese da simulação, popularizada pelo filósofo Nick Bostrom, sugere que uma civilização pós-humana avançada, talvez nossos próprios descendentes no ano 10, 000 ou no ano 1 milhão, teria um poder computacional tão vasto que poderia rodar simulações de ancestrais. Eles poderiam simular a história da humanidade inteira para estudar como seus avós viviam, ou simplesmente por entretenimento. Como haveria bilhões de simulações rodando e apenas uma realidade base, a estatística diz que é quase certo que nós somos os sims e não os criadores. Para você, a simulação pareceria pixelada ou granulada? Não, porque a sua própria percepção seria parte da simulação. Se o computador fosse lento, você não perceberia o lag ou o atraso, porque o seu pensamento ficaria lento junto com o computador. O tempo da simulação é relativo ao processador que a roda. Você nunca veria a ampulheta de carregando girando no céu, porque a sua consciência pausaria enquanto o cenário carregava. Nesta jornada de 1 hora e 40 minutos, vamos tentar fazer o impossível. Vamos tentar hackear a realidade de dentro para fora. Vamos procurar as falhas no código. Primeiro, na próxima sessão, vamos olhar para a física digital. Vamos ver como a mecânica quântica, a teoria mais bem-sucedida da ciência, sugere fortemente que o universo não é feito de coisas duras, mas de bits de informação. Vamos falar sobre o experimento da dupla fenda e como o universo parece economizar processamento, renderizando a realidade apenas quando alguém está olhando para ela. Uma técnica de otimização que qualquer programador de videogame conhece. Segundo, vamos procurar os pixels de Deus. Se o universo é um software, ele deve ter uma resolução máxima. Vamos falar sobre o comprimento de Planck e a busca pela grade fundamental do espaço-tempo. Terceiro, vamos analisar o hardware. É energeticamente possível simular um universo inteiro? Vamos discutir o princípio de Landauer, as esferas de Dyson e a ideia perturbadora de que talvez o universo inteiro não seja simulado, mas apenas você seja. O paradoxo do cérebro de Boltzmann. E finalmente, vamos usar
a lógica matemática pura de Kurt Gödel para mostrar por que a prova final sempre escapará de nós, trancada atrás de um muro de indecidibilidade. Preparem-se, eu estou oferecendo a pílula vermelha agora, mas saibam que, ao contrário do filme, acordar pode não ser uma opção, porque se a simulação for boa o suficiente, a realidade lá fora pode ser tão incompreensível para nós quanto a mecânica quântica é para um cachorro. Bem-vindos ao deserto do real, ou pelo menos a melhor e mais convincente ilusão já programada. Vamos começar a nossa investigação. Na abertura deste vídeo, nós plantamos a semente da dúvida usando a filosofia. Falamos sobre Descartes, sobre demônios malignos e sobre a impossibilidade lógica de distinguir um sonho perfeito da realidade. Mas a filosofia, por mais poderosa que seja, trabalha com palavras. A física trabalha com evidências. E a pergunta que você deve estar se fazendo agora é: tudo bem, professor Kaku, é um experimento mental divertido, mas existe alguma prova física, algo que eu possa tocar ou medir, que sugira que o mundo é falso? A resposta intuitiva é não. Você bate na mesa à sua frente e ela faz um som sólido. Você chuta uma pedra e o seu pé dói. A realidade parece pesada, dura, inegável. Nós fomos ensinados, desde Newton, que o universo é feito de coisas. Átomos seriam pequenas bolas de bilhar, sólidos e indestrutíveis, empilhados uns sobre os outros para construir montanhas, oceanos e pessoas. O materialismo científico nos disse que a base da realidade é a matéria. Mas ao longo do século XX, a física desceu a escada da matéria, degrau por degrau, e o que encontramos no fundo do poço não foi um chão sólido. O que encontramos foi um vazio assombrado por fantasmas matemáticos. E a conclusão a que chegamos é o pilar central da hipótese da simulação. A realidade física não é física. A realidade é informação. Para entender isso, precisamos olhar para a própria matéria. Olhe para a sua mão. Ela parece sólida, ela parece contínua. Mas se colocarmos a sua mão sob um microscópio eletrônico, veremos células. Dentro das células, veremos moléculas de DNA. Dentro das moléculas, veremos átomos. E aqui, a ilusão de solidez começa a desmoronar. Nós aprendemos na escola que o átomo tem um núcleo e elétrons girando ao redor. Mas ninguém nos contou sobre a escala. Se o núcleo de um átomo fosse do tamanho de uma bola de gude colocada no centro de um estádio de futebol, os elétrons seriam pequenas moscas zumbindo nas arquibancadas mais altas. E entre a bola de gude e a mosca, o que existe no gramado, nas cadeiras, no vasto espaço entre eles? Nada. Vácuo absoluto. O átomo é 99% espaço vazio. Se você tirasse todo o espaço vazio dos átomos que compõem todos os seres humanos da Terra, se você compactasse a raça humana em matéria real, todos os 8 bilhões de nós caberíamos dentro de um cubo de açúcar. Então, por que você não atravessa a cadeira quando senta nela? Por que a sua mão não atravessa a mesa? Não é porque os átomos da mesa estão bloqueando os átomos da sua mão. É porque os elétrons da mesa têm carga negativa e os elétrons da sua mão têm carga negativa. Cargas iguais se repelem. Você está sentindo uma força eletromagnética, um campo de força. Você nunca, em toda a sua vida, tocou em nada. Você está flutuando a nanômetros de distância de tudo, suspenso por campos de repulsão. A solidez é apenas uma interpretação que o seu cérebro dá para sinais elétricos de resistência. Em uma simulação de computador, chamamos isso de detecção de colisão. É um código que diz: se o objeto A chegar na coordenada X, pare o movimento e envie o sinal de impacto. A física descreve exatamente a mesma coisa. Isso levou um dos maiores físicos do século XX, o lendário John Archibald Wheeler, o homem que criou o termo buraco negro e que foi mentor de Richard Feynman, a propor uma ideia radical no final de sua vida. Wheeler olhou para a mecânica quântica e percebeu que, na base de tudo, não existem partículas. O que existe são respostas binárias a perguntas que fazemos: sim ou não, ligado ou desligado, spin para cima ou spin para baixo. Ele cunhou a frase mais famosa da física digital: it from bit. It, a coisa, o átomo, o objeto, vem do bit, a informação, a unidade binária. Wheeler estava dizendo que a informação é mais fundamental que a matéria. O universo não é uma máquina feita de engrenagens. O universo é um processador de informações. A matéria é apenas o que a informação se parece quando a observamos. Se isso for verdade, então a física é, literalmente, o estudo do sistema operacional do cosmos. E se o cosmos é um sistema operacional, ele deve obedecer às regras da computação, não apenas às regras da
da mecânica. E é aqui que as coisas ficam assustadoras. Quando olhamos para a mecânica quântica com a mentalidade de um cientista da computação, de repente, os mistérios inexplicáveis da física começam a parecer outra coisa. Eles começam a parecer técnicas de otimização. Eles começam a parecer truques de programação para economizar memória e processamento. Imagine que você está jogando um videogame moderno ultra realista, como Grand Theft Auto ou Cyberpunk. O mundo do jogo é enorme. Existem cidades, florestas, montanhas, mas o computador que roda o jogo tem memória limitada. Ele não pode calcular a física de cada folha de árvore, de cada carro e de cada pessoa na cidade inteira ao mesmo tempo. O computador explodiria. Então, o que os programadores fazem? Eles usam uma técnica chamada otimização de renderização, ou Frustum Culling. O computador só desenha e só calcula a física daquilo que você, o jogador, está olhando agora. O mundo atrás das suas costas não existe. Ele é apenas código latente no disco rígido. Quando você vira a câmera, o computador rapidamente renderiza o prédio que apareceu e apaga o prédio que saiu de vista. A realidade no videogame só se concretiza mediante a observação do jogador. É uma medida de eficiência. Seria um desperdício de recursos calcular o que ninguém está vendo. Agora, vamos olhar para o experimento mais famoso da história da física, o experimento da dupla fenda. Nós atiramos elétrons, pedacinhos de matéria, em direção a uma parede com duas fendas. Atrás da parede há uma tela para registrar onde o elétron bateu. Se não colocarmos nenhum detector para olhar por qual fenda o elétron passou, o elétron se comporta como uma onda. Ele passa pelas duas fendas ao mesmo tempo, interfere consigo mesmo e cria um padrão de interferência na tela. Ele age como um fantasma, uma nuvem de probabilidade. Ele não tem uma posição definida. Ele está em todos os lugares possíveis. Isso é o equivalente ao código do videogame rodando em segundo plano. O objeto não está renderizado. Ele é apenas uma fórmula matemática de onde ele poderia estar. Mas agora vamos fazer algo sutil. Vamos colocar um detector, uma câmera, ao lado das fendas para ver por onde o elétron passa. No momento exato em que ligamos o detector e observamos, o elétron para de agir como onda. Ele colapsa. Ele vira uma partícula sólida. Ele passa por apenas uma fenda e bate em um único ponto da tela. A mera ato de observar ou medir mudou a história do elétron. Ele foi forçado a decidir onde estava. A física chama isso de colapso da função de onda, mas um cientista da computação chamaria isso de renderização sob demanda. Por que o universo manteria a posição exata de cada átomo se ninguém está interagindo com ele? Isso seria um desperdício de memória RAM cósmica. O universo deixa a matéria em um estado de suspensão enevoada, superposição quântica, até que um observador consciente ou uma medição macroscópica exija uma resposta. Onde você está? E só então, o universo calcula e diz: estou aqui. Niels Bohr, um dos pais da mecânica quântica, dizia: não faz sentido perguntar onde o elétron está quando ninguém está olhando. Einstein odiava isso. Ele dizia: gosto de pensar que a Lua continua lá mesmo se eu não estiver olhando para ela. Mas os experimentos provaram que Bohr estava certo e Einstein errado. A realidade não é fixa. A realidade é gerada no momento da interação. Se isso não é a assinatura de uma simulação altamente otimizada para economizar recursos, eu não sei o que é. E a evidência fica ainda mais forte quando olhamos para o fenômeno que Einstein chamou de ação fantasmagórica à distância, o entrelaçamento quântico. Imagine que criamos duas partículas, A e B, e as entrelaçamos. Isso significa que elas compartilham a mesma função de onda. Se A gira para cima, B tem que girar para baixo. Elas são almas gêmeas. Agora, separamos essas partículas. Deixamos A na Terra e levamos B para a galáxia de Andrômeda, a 2,5 milhões de anos-luz de distância. Pela relatividade de Einstein, nenhuma informação pode viajar mais rápido que a luz. Se eu tocar na partícula A partícula B só deveria saber disso daqui a 2,5 milhões de anos. Mas não é isso que acontece. Se eu meço a partícula A aqui na Terra e vejo que ela tem spin para cima, instantaneamente, e eu quero dizer em tempo zero, mais rápido que a luz, mais rápido que a causalidade, a partícula B em Andrômeda assume spin para baixo. Como B sabia? Como a informação atravessou o universo instantaneamente? Einstein morreu tentando refutar isso. Ele achava que havia variáveis ocultas.
Mas testes modernos, como o Teorema de Bell e os experimentos de Alan Aspect, Prêmio Nobel de 2022, provaram que o efeito é real. A conexão é instantânea. Isso quebra a nossa compreensão de espaço. Como duas coisas distantes podem se tocar sem atravessar o espaço entre elas? Se vivermos em um universo físico e real, isso é um mistério quase mágico. Mas se vivermos em uma simulação de computador, a explicação é trivialmente simples. Imagine um videogame. Você tem dois objetos na tela. Um está no canto esquerdo, coordenada 0,0, e o outro está no canto direito, coordenada 1000 e 1000. Na tela, eles parecem distantes, mas na memória do computador, na memória RAM, a posição do objeto A está armazenada no endereço de memória 0x001 e a posição do objeto B está no endereço 0x002. Eles estão lado a lado nos pentes de memória. A CPU não precisa viajar a distância da tela para mudar os dois. Ela muda os dois valores no registro instantaneamente. O entrelaçamento quântico sugere que a distância é uma ilusão da interface do usuário. Nos bastidores, no código-fonte, todas as partículas podem estar acessíveis igualmente pelo processador central, sem importar onde elas parecem estar no mapa 3D do universo. O espaço pode ser apenas a forma como a simulação organiza os dados para nós, mas não a forma como os dados existem de verdade. Essa visão de it from bit muda tudo. Ela transforma a física na busca pelo código-fonte. Começamos a ver que as leis da natureza são, na verdade, algoritmos. A gravidade, um algoritmo de atração. A velocidade da luz, o limite de velocidade do processador ou a taxa máxima de propagação de dados na grade. O princípio de incerteza de Heisenberg, um limite de precisão das variáveis. Você não pode saber a posição e a velocidade com precisão infinita porque as variáveis não são armazenadas com casas decimais infinitas. Existe um truncamento de dados. Se o universo fosse contínuo e analógico, como um disco de vinil, você poderia dar zoom para sempre e sempre haveria mais detalhes. Mas se o universo é digital, como um CD ou um MP3, em algum momento você tem que atingir o pixel. Em algum momento, a suavidade acaba e você vê os blocos quadrados da realidade. Isso nos leva à próxima grande pergunta. Se vivemos na Matrix, qual é a resolução da tela? Qual é o tamanho do pixel de Deus? Na física, nós temos um candidato para esse pixel. Nós o chamamos de comprimento de Planck. É uma distância inimaginavelmente pequena, 10 metros. É 1 trilhão de trilhões de vezes menor que um átomo. A física atual diz que abaixo dessa distância, o conceito de espaço deixa de fazer sentido. A geometria quebra. Será que o comprimento de Planck é, na verdade, o tamanho da grade da simulação? Na próxima sessão, a resolução da tela, vamos investigar isso. Vamos ver se o universo é uma grade pixelada e se os nossos telescópios e detectores de raios gama já estão começando a ver o serrilhado nas bordas da realidade. Vamos ver se o universo tem uma resolução 4K, 8K ou Planck-K, porque se encontrarmos o pixel, teremos encontrado a prova de que a imagem não é real. Preparem-se para dar o zoom máximo na existência. Nas sessões anteriores, desconstruímos a solidez da matéria e descobrimos que o universo, em sua essência, parece operar como um processador de informações. Vimos que a mecânica quântica economiza recursos renderizando a realidade apenas quando olhamos para ela, e que o entrelaçamento quântico sugere que a distância física é apenas uma ilusão de interface. Essas são evidências de software, mas agora precisamos falar sobre o hardware. Se estamos vivendo em uma simulação digital, então o universo não pode ser infinitamente suave. Ele não pode ser analógico. Imagine uma fotografia antiga impressa em um jornal. Se você segurá-la longe do rosto, a imagem parece perfeita, contínua e suave. Você vê o rosto de uma pessoa, as sombras, o degradê da luz. Mas, se você pegar uma lupa e se aproximar, a ilusão de suavidade desaparece. De repente, você vê os pontos de tinta, você vê a retícula, você vê os pixels da impressão. Todo sistema digital tem uma resolução máxima. Uma tela de TV 4K tem pixels minúsculos, mas eles estão lá. Se você der zoom suficiente em uma imagem digital, você eventualmente encontrará quadrados coloridos. Você encontrará o limite da representação. A pergunta que assombra a física moderna é: o universo tem pixels? Se dessemos um zoom infinito na ponta do seu dedo, passando pelas células, pelas moléculas, pelos átomos, pelos prótons e pelos quarks, chegaríamos a um fundo suave e contínuo ou encontraríamos uma grade? Encontraríamos o serrilhado da realidade? A resposta da física teórica é que sim, a
realidade tem um tamanho de pixel, e nós sabemos exatamente qual é esse tamanho. Nós o chamamos de comprimento de Planck. Para entender por que esse pixel existe, precisamos voltar à Grécia Antiga e ao paradoxo de Zeno. Zeno argumentava que o movimento é impossível. Ele dizia: para ir de A até B, você primeiro tem que percorrer metade do caminho. Depois, você tem que percorrer metade do que falta. Depois, metade do restante. Como você pode dividir o espaço infinitamente, você nunca chegará ao destino. Na matemática pura, Zeno está certo. Você pode dividir números para sempre. Entre 0 e 1, existem infinitos números. Mas o universo físico não é matemática pura. O universo físico tem um limite. Max Planck, o pai da teoria quântica, descobriu que a energia não flui como água contínua. Ela flui em pacotes discretos, chamados quanta. Mais tarde, percebemos que isso se aplica ao próprio tecido do espaço-tempo. Existe uma distância tão incrivelmente pequena que as leis da geometria e da física quebram se tentarmos ir além dela. Essa distância é 1,6 imes 10 metros. É difícil para a mente humana visualizar o quão pequeno é isso. Dizer que é pequeno é um insulto. Vamos tentar uma analogia. Imagine um átomo. Sabemos que um átomo é minúsculo. Agora, imagine que expandimos esse átomo até ele ficar do tamanho de todo o universo observável, com seus 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Nessa escala monstruosa, onde um átomo é do tamanho do universo, o comprimento de Planck seria do tamanho de uma árvore. Ou outra analogia, a diferença de escala entre o comprimento de Planck e um átomo é maior do que a diferença entre um átomo e a Terra inteira. É um abismo de escala. Por que acreditamos que esse é o pixel da realidade? Porque é o ponto onde a gravidade, relatividade geral e a mecânica quântica colidem de forma catastrófica. Se você tentasse construir um microscópio poderoso o suficiente para ver algo menor que o comprimento de Planck, você precisaria usar fótons de luz com energia extremamente alta, comprimento de onda curto. Para ver detalhes menores, você precisa de mais energia. Ao atingir a escala de Planck, a energia do fóton necessária para iluminar o pixel seria tão grande que ela estaria concentrada em um espaço tão pequeno que colapsaria sob sua própria gravidade e criaria um buraco negro microscópico. O buraco negro engoliria a informação que você estava tentando medir e depois evaporaria instantaneamente. Radiação Hawking. O universo está nos dizendo, através das leis da física, você não pode olhar aqui. Existe uma barreira fundamental de resolução. Tentar medir algo menor que o comprimento de Planck não é apenas difícil, é fisicamente sem sentido. Isso soa suspeitamente como um limite de hardware. Em um computador, você não pode armazenar um número menor do que a precisão do seu ponto flutuante permite. Se você tentar, o computador arredonda ou dá erro. O universo parece fazer exatamente isso. Ele trunca a realidade na escala de Planck. Isso resolve o paradoxo de Zeno. Você pode se mover porque o espaço não é infinitamente divisível. Você está, na verdade, saltando de um pixel de Planck para o próximo, como uma peça em um tabuleiro de xadrez cósmico ultra fino. O movimento é uma ilusão criada por uma sequência rápida de posições estáticas discretas. Se o espaço é feito de pixels discretos, isso tem implicações profundas para a hipótese da simulação. Significa que o universo é uma grade, um létice. Imagine uma folha de papel quadriculado. Se você desenhar um círculo nela, de longe parece um círculo, de perto é uma escada de quadrados. Se o universo é uma grade 3D de cubos de Planck, deveríamos ser capazes de detectar isso. Como? Através da luz. Quando a luz viaja através de uma grade, ela deve sofrer pequenas distorções. As direções não são todas iguais. Viajar na diagonal de um quadrado é diferente de viajar ao longo da aresta. Isso quebraria o que chamamos de simetria de Lorentz. A velocidade da luz deveria variar ligeiramente, dependendo da direção ou da energia do fóton. Fótons com comprimento de onda próximo ao tamanho da grade deveriam tropeçar nos pixels, chegando um pouco mais tarde do que fótons de comprimento de onda longo que ignoram os buracos. Astrônomos tentaram testar isso. Eles olharam para explosões de raios gama, GRBs, vindas de galáxias a bilhões de anos-luz de distância. Esses fótons viajaram por tanto tempo que, se o espaço fosse uma grade simples, os efeitos de atrito com os pixels deveriam ter se acumulado. Deveríamos ver um atraso entre os fótons de alta e baixa energia. O resultado? Até agora, nada. A luz chegou perfeitamente sincronizada. O espaço parece ser incrivelmente liso. Até escalas muito menores
menores do que esperávamos. Isso significa que não vivemos em uma simulação? Não. Significa apenas que a simulação é muito mais inteligente do que uma simples folha de papel quadriculado. Pode ser uma grade aleatória, como areia jogada no chão em vez de azulejos empilhados, o que preservaria a simetria. Ou, mais fascinante, pode ser que a estrutura fundamental não seja espacial, mas informacional. Isso nos leva ao conceito mais alucinante da física moderna, que conecta diretamente os pixels de Planck à teoria da informação, o princípio holográfico. Essa ideia nasceu do estudo dos buracos negros por gigantes como Stephen Hawking e Jacob Bekenstein. Eles descobriram algo estranho sobre a entropia, a quantidade de informação de um buraco negro. Se você jogar um livro dentro de um buraco negro, a informação do livro é perdida. A física diz que a informação não pode ser destruída. Então, para onde ela vai? Bekenstein descobriu que a informação fica armazenada na superfície do buraco negro no horizonte de eventos. Mas aqui está o choque. A quantidade de informação que você pode armazenar em um buraco negro não depende do volume dele, o espaço 3D dentro, mas sim da área da superfície, o espaço 2D ao redor. Imagine uma biblioteca. Normalmente, o número de livros que você pode colocar nela depende do volume da sala, mas nos buracos negros, que são os objetos mais densos e extremos do universo, a capacidade de armazenamento depende de quantos pixels de Planck cabem nas paredes da sala, não no interior. Cada quadrado de Planck na superfície, 10 metros quadrados, pode armazenar um bit de informação, um 0 ou um 1. Isso levou Leonard Susskind e Gerard T. Hooft a proporem o princípio holográfico para o universo inteiro. A teoria diz que o nosso universo tridimensional, com altura, largura e profundidade, pode ser uma projeção, um holograma gerado por dados bidimensionais armazenados em uma superfície distante, talvez na borda cosmológica do universo. Pense em um cartão de crédito com um holograma. O holograma é plano, é um adesivo 2D, mas quando você o move na luz, você vê uma imagem 3D de um pássaro ou de um globo. A imagem 3D é uma ilusão óptica gerada pela informação 2D. Se o princípio holográfico estiver correto, e a teoria das cordas sugere fortemente que está, então a realidade tridimensional é uma ilusão de alta resolução. Nós somos, literalmente, projeções de dados. Nós sentimos que somos sólidos e que ocupamos volume, mas a nossa essência matemática está pintada em uma tela 2D no horizonte do cosmos. Isso é exatamente o que uma simulação é. Quando você joga um videogame, o mundo 3D que você vê na tela é gerado por um código bidimensional, sequências de 0s e 1s processado em um chip de silício plano. O volume do mundo do jogo é virtual. A única coisa real é a superfície do chip. O universo segue a mesma lógica de compressão de dados. O volume é caro, a superfície é barata. A natureza otimiza o armazenamento colapsando as dimensões. Além disso, o comprimento de Planck nos ajuda a resolver o problema dos infinitos. Na computação, o infinito é um erro fatal. Se você pedir para o seu computador calcular π, até o último dígito, ele travará, porque π é infinito. Para fazer simulações de física em computadores, como simulamos o clima ou explosões nucleares, nós precisamos discretizar as equações. Nós transformamos as curvas suaves do cálculo diferencial em pequenos degraus. Nós transformamos o infinito em um número muito grande, mas finito. Se o universo fosse analógico e contínuo, ele conteria infinitos reais, singularidades, pontos de densidade infinita, mas a presença do comprimento de Planck atua como um corte, cutoff, natural. Ele impede que as singularidades aconteçam. Ele diz, você não pode dividir por zero aqui, pare no 10 dólares. Isso sugere que o universo foi programado para evitar o erro de stack overflow, ou infinite loop. A relatividade geral clássica de Einstein falha nos buracos negros porque ela prevê densidade infinita, mas a gravidade quântica, que incorpora o limite de Planck, suaviza essa singularidade. O fato de o universo ter um mecanismo interno para evitar infinitos matemáticos é uma das maiores pistas de que estamos em um ambiente computacional finito. Agora, voltemos à questão da resolução. Se somos sims, quão boa é a máquina que nos roda? A densidade de informação do universo é de 1 bit por comprimento de Planck ao quadrado. Isso é uma quantidade de dados absurda. É um número com 120 zeros. Para simular o universo observável com essa resolução total, precisaríamos de um computador maior que o próprio universo. Isso leva os céticos a dizer
dizerem: "Ah, é impossível. Nenhuma civilização poderia construir um computador capaz de simular cada pixel de Planck." Mas lembrem-se da seção anterior, a otimização. Eles não precisam simular tudo na resolução de Planck. Eles só precisam simular os fenômenos de alta energia na resolução de Planck quando nós construímos colisor de hadrons, como o LHC, para olhar para eles. Na maior parte do tempo, o universo pode rodar em uma resolução muito mais baixa, uma resolução newtoniana, grosseira. O espaço vazio não precisa ser simulado pixel por pixel. Pode ser tratado como um bloco de vazio. O interior das estrelas pode ser simulado estatisticamente, sem rastrear cada átomo. A simulação pode usar resolução dinâmica. Quando olhamos para a nossa mão, a resolução é atômica. Quando olhamos para uma galáxia distante, a resolução é apenas um ponto de luz. Quando olhamos para o vácuo quântico, a resolução aumenta para a escala de Planck para manter a consistência das flutuações. Essa economia de pixels tornaria a simulação viável. Mas mesmo com todas essas pistas, a grade, o holograma, o limite de resolução, nós ainda não encontramos o glitch. Ainda não vimos um pixel quadrado flutuando no espaço. Isso porque 10 dólares-metros é pequeno demais. Para vocês terem uma ideia, se construíssemos um acelerador de partículas, como o LHC na Suíça, para sondar a escala de Planck, ele precisaria ter o tamanho da Via Láctea. Nós somos limitados pela nossa própria tecnologia. O universo esconde seus pixels atrás de uma muralha de energia inalcançável. Parece que os programadores sabiam exatamente quais seriam os limites tecnológicos das civilizações simuladas dentro do sistema e colocaram a resolução da grade, o comprimento de Planck, em um nível seguro, logo além do alcance da nossa curiosidade. Eles definiram a resolução da tela para ser exatamente alta o suficiente para que nunca percebêssemos que é uma tela. Mas há uma última esperança experimental. Existe um detector na Alemanha chamado GEO 600, que busca ondas gravitacionais. Há alguns anos, o físico Craig Hogan sugeriu que o GEO 600 poderia estar detectando um ruído inexplicável, um chiado de fundo. Ele propôs que esse ruído poderia ser o ruído holográfico, a incerteza quântica da posição dos pixels do espaço-tempo. Seria como ouvir o zumbido do processador do universo ou ver a granulação do filme. Essa hipótese causou um alvoroço. Teríamos encontrado a prova? Estudos posteriores foram inconclusivos e a maioria dos físicos está cética. O ruído provavelmente tem origens mundanas, mas o fato de estarmos procurando por artefatos de compressão digital na estrutura da realidade mostra o quão longe chegamos. Nós deixamos de perguntar do que o universo é feito e passamos a perguntar como o universo é codificado. Na próxima sessão, vamos deixar o software de lado e olhar para a conta de luz. Simular um universo, mesmo com otimizações, custa energia, custa processamento. Será que uma civilização, por mais avançada que seja, teria recursos para criar Matrix? Vamos falar sobre o custo do servidor. Vamos falar sobre esferas de Dyson, cérebros matriótica e a termodinâmica da mentira. E vamos enfrentar a possibilidade mais solitária de todas. Talvez eles não estejam simulando o universo inteiro. Talvez eles estejam simulando apenas você. Preparem-se para a hipótese de Bostrom e o pesadelo do solipsismo. Nas sessões anteriores, nós nos comportamos como detetives de software. Nós olhamos para a estrutura do universo, os pixels de Planck, o colapso da função de onda, o entrelaçamento instantâneo, e encontramos assinaturas digitais suspeitas. Encontramos indícios de que o universo roda um código otimizado, mas qualquer bom engenheiro do Vale do Silício lhe dirá que o software é apenas metade da equação. Você pode ter o código mais brilhante do mundo, o Crysis ou o Cyberpunk mais realista, mas se você não tiver uma máquina poderosa o suficiente para rodá-lo, o código é inútil. A hipótese da simulação não depende apenas de será que o universo parece falso? Ela depende de uma questão muito mais prática e econômica. É viável construir a Matrix? E mais importante, alguém pagaria a conta de luz? Simular um universo inteiro com seus trilhões de galáxias e sextilhões de estrelas requer uma quantidade de processamento de dados e de energia que desafia a imaginação. Isso nos leva ao argumento filosófico e estatístico mais poderoso já feito sobre a nossa realidade, proposto pelo filósofo de Oxford, Nick Bostrom, em 2003. Bostrom não usou microscópios ou aceleradores de partículas. Ele usou a lógica pura, e a conclusão dele é assustadora em sua simplicidade. O argumento de Bostrom, conhecido
conhecido como o trilema, afirma que uma de 3 proposições a seguir tem que ser verdadeira. Não há quarta opção. A proposição número 1. As civilizações inteligentes, como a nossa, nunca alcançam o estágio pós-humano ou tecnologicamente maduro. Elas se autodestroem antes disso. Elas inventam a bomba nuclear, ou a biotecnologia viral, ou a inteligência artificial não alinhada e cometem suicídio coletivo antes de terem o poder de construir computadores divinos. Se isso for verdade, então não estamos em uma simulação, porque ninguém sobreviveu tempo suficiente para construir o computador. O futuro é um cemitério silencioso. A proposição número 2. As civilizações alcançam o estágio pós-humano, têm o poder de computação quase infinito, mas perdem o interesse em rodar simulações. Talvez elas evoluam para uma consciência ética superior, que considera imoral criar seres virtuais que sofrem. Ou talvez elas fiquem entediadas com o passado e prefiram explorar o multiverso real. Se isso for verdade, não estamos em uma simulação, porque os deuses existem, mas eles não ligam para nós. A proposição número 3. As civilizações alcançam o estágio pós-humano e decidem rodar simulações de seus ancestrais. Nós, como eles têm recursos quase infinitos, eles não rodariam apenas uma simulação, eles rodariam bilhões. Eles rodariam variações da história. O que aconteceria se a Alemanha vencesse a Segunda Guerra? O que aconteceria se o meteoro não matasse os dinossauros? Agora, aqui está o golpe de mestre estatístico. Se a opção 3 for a verdadeira, então existirão bilhões de universos simulados e apenas um universo real, a realidade base. A probabilidade de você, um ser consciente aleatório, estar na única realidade base, em vez de estar em uma das bilhões de simulações, é de 1 em bilhões. É como ganhar na loteria ao contrário. Portanto, se você acredita que a humanidade não vai se extinguir em breve, opção 1, e que continuaremos curiosos sobre nossa história, opção 2, então você é logicamente forçado a aceitar a opção 3. Você quase certamente vive em uma simulação. Mas vamos colocar o chapéu de físico e perguntar: é energeticamente possível? Para simular a mente humana, estimamos que precisamos de cerca de $10 a $10 operações por segundo, flops. O cérebro é complexo, mas é finito. Os nossos supercomputadores mais rápidos, como o Frontier ou o Fugaku, já estão roçando nessa marca. De acordo com a lei de Moore, o poder computacional dobra a cada 18 meses. Mesmo que a lei de Moore desacelere, em algumas centenas de anos, teremos laptops com o poder de cérebros humanos. Mas Bostrom não está falando de simular uma pessoa. Ele está falando de simular a história humana inteira. Todas as pessoas que já viveram, todos os pensamentos, amores e guerras. Isso exigiria um computador de uma escala que hoje chamamos de ficção científica, mas que na física chamamos de engenharia de civilização tipo segunda. Na escala de Kardashev, uma civilização tipo Umiro controla a energia de seu planeta. Nós somos tipo 0,7. Uma civilização tipo segundo controla a energia de sua estrela inteira. O nosso Sol emite a cada segundo trilhões de vezes mais energia do que a humanidade consumiu em toda a sua história. E toda essa energia é desperdiçada no espaço vazio. Uma civilização avançada construiria uma esfera de Dyson, uma mega estrutura que envolve a estrela completamente para capturar 100% de sua luz. Mas eles não usariam essa energia apenas para acender lâmpadas. Eles usariam para computar. Eles transformariam a matéria de todos os planetas do sistema solar em computrônio, matéria programável otimizada para processamento de dados. O resultado seria um cérebro matrioshka. Imagine uma série de esferas de Dyson, uma dentro da outra, como as bonecas russas. A esfera interna absorve a energia do Sol, computa e emite calor residual. A esfera seguinte absorve esse calor, computa um pouco mais devagar e emite calor mais frio. E assim por diante. Um único cérebro matrioshka, alimentado por uma estrela anã amarela como o Sol, poderia realizar $10 operações por segundo. Isso é suficiente para simular toda a história da humanidade, segundo a segundo, milhões de vezes simultaneamente. E existem 100 bilhões de estrelas só na nossa galáxia. Se uma civilização avançada colonizar a galáxia, a capacidade de computação se torna, para todos os fins práticos, infinita. O custo de simular a sua vida seria menor, energeticamente, do que o custo de ferver uma xícara de chá para eles. Portanto, o argumento do custo do servidor cai por terra. Para uma civilização tipo segundo ou
Terceiro, criar universos virtuais é barato, é trivial, é um projeto de feira de ciências para uma criança pós-humana. No entanto, existe um obstáculo que nem mesmo deuses tecnológicos podem ignorar: a termodinâmica. Existe uma lei na física da computação chamada Princípio de Landauer. Rolf Landauer, da IBM, descobriu em 1961 que a informação é física. Especificamente, ele descobriu que o ato de apagar um bit de informação, algo essencial para processar dados, pois você precisa limpar a memória para escrever novos dados, gera uma quantidade mínima e inevitável de calor. Computar é gerar entropia. Se você construir um computador matriótica que simula um universo inteiro, átomo por átomo, ele vai gerar uma quantidade colossal de calor residual. Se a simulação for detalhada demais, se ele simular em cada quark, cada estrela de cada galáxia, o computador esquentaria tanto que derreteria. Isso nos dá uma pista sobre que tipo de simulação estamos vivendo. Eles não podem simular tudo o tempo todo. A termodinâmica proíbe o desperdício. Eles precisam trapacear. Eles precisam ser eficientes. Isso nos leva de volta à otimização. É muito provável que a simulação use compressão de dados. O universo não é simulado em nível atômico em todos os lugares. O interior da Terra, por exemplo, ninguém está vendo o centro da Terra agora. Então, a simulação não precisa renderizar rocha derretida e ferro. Ela só precisa manter um registro simples: massa, y(x), temperatura igual(y). Apenas quando cavamos um buraco ou usamos sismógrafos é que o computador gera os dados detalhados. E o espaço sideral? As galáxias distantes provavelmente são apenas skybox, imagens de fundo pintadas na abóbada celeste. Elas são projeções 2D de baixa resolução. Apenas quando apontamos o telescópio James Webb é que o computador diz: ops, eles estão olhando. Rápido, gere uma galáxia espiral detalhada naquela coordenada. Isso explicaria por que o universo parece tão vasto, mas tão vazio. O vazio é barato de simular. É apenas zeros no código. A complexidade está concentrada onde os observadores estão. Isso é exatamente o que fazemos em jogos como No Man's Sky ou Minecraft. O mundo é gerado proceduralmente à medida que você anda. Antes de você chegar lá, o terreno não existia, mas essa linha de raciocínio nos leva a um lugar solitário e aterrorizante: o pesadelo do solipsismo. Se o objetivo é economizar energia, por que simular 8 bilhões de humanos? Cada ser humano é uma máquina complexa e imprevisível que consome muitos recursos do servidor. Seria muito mais barato simular apenas uma mente, a sua. Imagine que você é o único ser consciente no universo. Eu, Michio Kaku, sou apenas um NPC, Non-Player Character, um personagem não jogável programado para falar sobre física e fazer você acreditar que o mundo é real. Sua família, seus amigos, as notícias na TV, tudo script gerado por uma IA para manter a sua mente ocupada e entretida, ou para testar as suas reações. Isso é energeticamente milhares de vezes mais barato do que simular uma sociedade real. Isso é conhecido como o paradoxo do cérebro de Boltzmann. Ludwig Boltzmann, o pai da termodinâmica, sugeriu que é estatisticamente mais provável que, em um universo infinito, as flutuações quânticas se juntem aleatoriamente para formar um único cérebro flutuando no vácuo, completo com memórias falsas de uma vida inteira, do que formar um universo inteiro real. Se estamos falando de probabilidade e custo, a simulação de um jogador só, single player, é muito mais provável do que um MMO, Massive Multiplayer Online. Como você pode saber se os outros são reais? Você não pode. Você só tem acesso à sua própria consciência. A luz nos olhos das outras pessoas pode ser apenas um reflexo programado. Essa ideia causa vertigem existencial, mas é a conclusão lógica da busca pela eficiência máxima. Existe, porém, uma falha nesse argumento da eficiência. Se a simulação for uma simulação de ancestrais, o objetivo não é enganar você. O objetivo é estudar a sociologia e a história. Para estudar a história, eles precisam que todos sejamos reais, simulados, mas com livre-arbítrio e consciência. Eles querem ver como a sociedade interage. Nesse caso, a economia de energia viria de atalhos aproximados. Talvez a física quântica seja estranha e probabilística, justamente porque é uma aproximação. Imagine que você quer simular a água. Você não simula cada molécula de H2O.
você usa as equações de Navier-Stokes para simular o fluido como um todo. Funciona muito bem. Mas, de vez em quando, alguém na simulação, um cientista, olha muito de perto. O computador então tenta inventar um comportamento para a partícula individual que seja consistente com o fluido. E ele inventa a incerteza. A estranheza quântica pode ser o artefato de arredondamento de uma simulação que está tentando rodar fluidos complexos sem gastar memória infinita. A incerteza de Heisenberg não é uma lei da natureza, é uma medida de compressão. Não precisamos saber a posição e a velocidade ao mesmo tempo, economize 50% dos bits. E há uma última consideração sobre o custo do servidor. O que acontece se o computador esquentar demais? O que acontece se a simulação ficar complexa demais? Digamos que nós, os sims, construamos nossos próprios computadores quânticos dentro da simulação e usemos esses computadores para simular o nosso próprio universo. Isso criaria uma simulação dentro da simulação, uma recursão. Isso exigiria que o computador original, o dos deuses, processasse a simulação dele e a nossa simulação. O custo exponencial explodiria. Talvez seja por isso que o universo tem limites de velocidade, Cdawala, e limites de resolução, Planck, para nos impedir de construir máquinas que travem o servidor deles. Talvez o grande filtro do paradoxo de Fermi, a razão pela qual não vemos alienígenas, seja esse. Assim que uma civilização fica inteligente o suficiente para construir suas próprias simulações massivas, os arquitetos puxam a tomada. Eles desligam a simulação antes que ela consuma toda a memória RAM do computador hospedeiro. Ou talvez eles reiniciem o servidor. Talvez o apocalipse não seja uma guerra nuclear, mas sim o momento em que a nossa complexidade computacional excede a alocação de recursos do projeto. Então, sob a ótica da hipótese de Bostrom, a situação é clara. A tecnologia permite esferas de Dyson. A estatística exige bilhões de cópias. A física sugere otimizações quânticas. A economia justifica. É barato para uma civilização avançada. Parece um caso encerrado. Parece que a ciência provou que somos fantasmas em uma máquina. Mas há um problema. Um problema que nem a tecnologia mais avançada pode resolver. Um problema de lógica pura. Mesmo que tudo isso seja verdade, como podemos saber? Como podemos ter certeza de que não estamos nos enganando com pareidolia, vendo rostos nas nuvens e códigos no caos? Para provar que estamos em um sistema, precisamos sair do sistema. E Kurt Gödel, o maior lógico desde Aristóteles, provou matematicamente que existem verdades que nunca podem ser provadas de dentro do sistema. Na próxima sessão, o fantasma na máquina, Gödel e a incompletude, vamos olhar para o limite final. Vamos descobrir que, não importa o quão óbvia a Matrix pareça, ela foi desenhada para ser indemonstrável. A dúvida de Descartes nunca será respondida, porque a lógica é uma prisão circular. Preparem-se para a dor de cabeça final, o teorema da incompletude. Até agora, nossa investigação sobre a natureza da realidade foi uma caçada forense. Nós procuramos as impressões digitais do criador na cena do crime. Encontramos pixels de Planck, que sugerem uma resolução de tela. Encontramos o entrelaçamento quântico, que sugere uma renderização otimizada. E analisamos a conta de luz cósmica com as esferas de Dyson, concluindo que uma civilização avançada teria sim os recursos para nos criar. Parece que o cerco está se fechando. Parece que estamos prestes a gritar Eureka! E expor a grande mentira. Mas agora, preciso pedir que vocês parem, respirem fundo e se preparem para a parte mais frustrante desta jornada. Porque existe um guardião final no portão da verdade. Um guardião que não é feito de átomos, nem de energia, nem de código. Ele é feito de lógica pura. Mesmo que todas as evidências físicas apontem para uma simulação, existe um teorema matemático, descoberto na década de 1930, que sugere que jamais poderemos provar isso de forma definitiva. O universo pode ser uma ilusão, mas foi desenhado para ser uma ilusão hermeticamente fechada. Para entender por que estamos presos em um loop lógico, precisamos conhecer o homem que foi o maior amigo de Albert Einstein e, indiscutivelmente, o maior lógico desde Aristóteles, Kurt Gödel, nos corredores do Instituto de Estudos Avançados de Princeton, nas
tardes de outono, as pessoas costumavam ver uma cena curiosa: o grande Albert Einstein caminhando lado a lado com um homem magro, pálido e extremamente paranoico. Esse homem era Gödel. Einstein dizia que só ia ao instituto para ter o privilégio de caminhar com Gödel de volta para casa. Por que Einstein, o mestre da física, admirava tanto Gödel? Porque Gödel fez com a matemática o que Heisenberg fez com a física. Ele quebrou a certeza absoluta. Em 1931, Gödel publicou seus Teoremas da Incompletude. Antes dele, os matemáticos acreditavam que a matemática era um sistema perfeito, onde tudo que era verdadeiro poderia ser provado. Gödel provou, de forma irrefutável, que em qualquer sistema lógico complexo o suficiente, como a aritmética ou, por extensão, um software de simulação de universo, existirão sempre afirmações que são verdadeiras, mas que não podem ser provadas usando as regras do próprio sistema. E, mais importante para nós, ele provou que um sistema não pode provar a sua própria consistência. Para provar que o sistema é consistente e real, você precisa sair do sistema. Você precisa de um metasistema. Aplicando isso à Matrix. Para provar que você está em uma simulação, você precisaria comparar a sua realidade com a realidade verdadeira. Você precisaria de uma régua que estivesse fora do jogo, mas você é feito de código. O seu cérebro é feito de código. A sua lógica é feita de código. Você está tentando medir a régua usando a própria régua. É como um personagem de Super Mario tentando pular para fora da TV para ver o console. Ele não pode, porque as pernas dele são feitas de pixels, e pixels não existem fora da tela. Gödel nos mostrou que a prisão definitiva não é física, é epistêmica. Nós estamos trancados dentro da lógica do nosso próprio universo. Isso cria o paradoxo da caixa preta. Imagine que você é uma inteligência artificial senciente vivendo dentro de um computador fechado, uma caixa preta sem janelas, câmeras ou conexão com a internet externa. O programador, o gênio maligno de Descartes, alimenta a sua mente com dados. O céu é azul, a grama é verde. 2, paz 2, 4. Você pode suspeitar que isso é falso. Você pode encontrar pixels e bugs. Mas como você prova? Se você tentar usar a lógica, o programador pode ter alterado a sua lógica. Se você tentar usar a ciência, o programador fornece os resultados dos seus experimentos. Se você tentar duvidar, o programador pode simular a sensação de dúvida. Não existe um ponto de apoio arquimediano fora do mundo para alavancar a verdade. O teorema de Gödel sugere que a pergunta "o universo é real" é uma daquelas afirmações indecidíveis. Ela pode ser verdadeira, pode ser falsa, mas a resposta não está contida no manual de instruções do universo. No entanto, a mente humana odeia a indecidibilidade. Nós procuramos brechas. Se não podemos sair do sistema, tentamos encontrar falhas dentro dele. A cultura pop chama isso de falhas na Matrix, glitches in the Matrix. Se o universo é um software, ele deve ter bugs. Nenhum código é perfeito. Milhões de pessoas ao redor do mundo relatam experiências que parecem violar a continuidade da realidade. O exemplo mais famoso é o déjà vu. No filme Matrix, quando Neo vê o mesmo gato preto passar 2 vezes e miar da mesma maneira, Trinity diz: um déjà vu é geralmente uma falha na Matrix. Acontece quando eles mudam alguma coisa. Na vida real, todos nós já sentimos isso. Aquela sensação súbita e avassaladora de que eu já estive aqui, eu já vivi este momento. Para os defensores da simulação, isso é um erro de gravação. É o sistema recarregando um save point anterior ou um atraso na gravação da memória de curto prazo para a memória de longo prazo, fazendo você sentir que o presente é o passado. A neurociência, claro, tem uma explicação mais prosaica. É um disparo errôneo no lobo temporal do cérebro, onde a sensação de familiaridade é ativada por engano. Mas se o cérebro é simulado, então um disparo errôneo do cérebro é um bug de software, não é? A distinção entre biologia e programação desaparece. Um fenômeno ainda mais estranho e perturbador é o efeito Mandela. Isso ocorre quando grandes grupos de pessoas, milhares, às vezes milhões, lembram-se vividamente de um fato histórico de uma maneira, mas a realidade mostra que foi de outra. O nome vem de Nelson Mandela. Muitas pessoas juram que lembram dele morrendo na prisão nos anos 80. Elas lembram do funeral na TV, lembram do luto, mas Mandela saiu da prisão, tornou-se presidente e morreu idoso em 2013. Outros exemplos triviais. O personagem do jogo Monopoly tem monóculo? Não tem. O rabo do Pikachu tem uma ponta preta? Não tem. A frase de Darth Vader é "Luke, eu sou seu pai"? Não. É
não, eu sou seu pai. Para os conspiracionistas da simulação, isso não é apenas memória ruim. Isso são evidências de patch notes. Eles argumentam que os programadores alteraram o passado retroativamente. Eles atualizaram o código do universo, mas esqueceram de limpar o cache de memória de alguns usuários, nós. Essas memórias erradas seriam resíduos de uma versão anterior da simulação, a versão 1.0 da realidade, que foi sobrescrita pela versão 1.1. Cientificamente, chamamos isso de confabulação. O cérebro humano é péssimo em armazenar dados precisos. Ele reconstrói memórias cada vez que as acessamos, mas a consistência coletiva desses erros é o que mantém a chama da dúvida acesa. Porque todos nós alucinamos o mesmo monóculo no Monopoly, mas, deixando de lado o folclore da internet, existe um glitch muito mais sério e profundo que deixa os físicos, incluindo a mim, perplexos. Eugene Wigner, prêmio Nobel de Física, chamou isso de a eficácia irracional da matemática. Por que a matemática funciona tão bem? A matemática é uma invenção da mente humana, criada por primatas nas savanas da África para contar ovelhas e medir terras. Não há nenhuma razão lógica para que os rabiscos que fazemos no papel descrevam, com precisão de 15 casas decimais, o comportamento de buracos negros colidindo a bilhões de anos-luz de distância ou o spin de elétrons subatômicos. Por que E inamas MC $2? Por que a circunferência de qualquer círculo no universo, dividida pelo diâmetro, é sempre drape e ábala? Por que as leis da natureza são escritas em equações diferenciais, elegantes e simétricas? Se o universo fosse uma coisa biológica e orgânica, ele deveria ser bagunçado, deveria ser aproximado, mas o universo é preciso, ele é suspeitamente matemático. Para um teórico da simulação, a resposta é óbvia. A matemática funciona porque ela é o código-fonte. Nós descobrimos a matemática porque estamos fazendo engenharia reversa do software. Quando descobrimos a lei da gravidade, não inventamos nada. Nós apenas lemos a linha de código Function Gravity M1, M2, R. A eficácia irracional da matemática é a maior evidência de que a realidade é sintética. Se você estivesse dentro de um videogame e começasse a estudar o mundo, você descobriria que tudo obedece a regras rígidas de geometria e vetores. Você chamaria isso de física do jogo, mas na verdade seria apenas a lógica da engine gráfica. O universo parece artificialmente perfeito, ele parece limpo demais. E no entanto, Gödel volta para nos assombrar. Mesmo que encontremos bugs, mesmo que a matemática seja perfeita demais, o cético sempre pode dizer: isso é apenas como a natureza é. Não existe uma tela azul da morte no céu que prove a simulação. E aqui está o pensamento mais aterrorizante de todos, derivado diretamente da incompletude de Gödel. Se a simulação for perfeita, ela não terá bugs. Mas se a simulação for imperfeita, os programadores podem ter programado você para não perceber os bugs. Existe um conceito em neurologia chamado agnosia. É quando o cérebro perde a capacidade de reconhecer objetos ou rostos, mas a pessoa não sabe que está cega para aquilo. Se houvesse um bug gigante no céu agora, digamos, uma falha na renderização das nuvens, o seu cérebro, sendo parte do código, poderia ter uma subrotina de correção de erro que simplesmente apagaria essa visão da sua consciência. Você olharia para o erro e veria nuvens normais. Ou pior, o programador poderia pausar a simulação, consertar o bug, apagar a sua memória dos últimos 5 minutos e despausar. Você nunca saberia. Nós poderíamos ter sido desligados e ligados 1000 vezes desde que este vídeo começou, e a nossa continuidade de consciência seria perfeita. A ignorância não é uma falha do sistema, é uma feature de segurança. Isso nos leva a questionar o propósito da simulação. Se somos sims em um jogo ou em um experimento. Se for um jogo, como The Sims ou GTA, então o propósito é o entretenimento. O caos, a guerra e o drama existem para divertir os jogadores externos. Se for um experimento, uma simulação científica, então o propósito é a observação. Talvez eles queiram saber como evitar a destruição do universo deles. E nós somos o teste. Mas em ambos os casos, a invisibilidade da prisão é essencial. Se o rato de laboratório souber que está em um laboratório, ele muda de comportamento. O experimento é arruinado. Se o NPC souber que está em um jogo, ele para de seguir o script. A imersão é quebrada. Portanto, é lógico assumir que se existirem criadores, eles colocaram travas de Gödel na nossa mente. Eles tornaram impossível para a nossa lógica provar a existência
existência deles. Isso soa familiar? É exatamente o mesmo argumento que as religiões usam há milênios. Deus não se revela porque quer que tenhamos fé. Na era digital, a fé é substituída pela incompletude lógica. Nós não podemos ver o administrador do sistema porque não temos privilégios de administrador. Somos usuários convidados no nosso próprio universo. Então, estamos encurralados. A física diz, talvez. A computação diz, provavelmente. Mas a lógica diz, você nunca saberá. O fantasma na máquina não é a alma, é o paradoxo. Nós somos seres tentando morder os próprios dentes. Olhos tentando ver a si mesmos sem espelho. Mas há uma última reviravolta. Uma descoberta recente na física teórica, vinda diretamente do meu campo, a teoria das cordas, que fez até os céticos mais duros pararem e prenderem a respiração. Na década de 2010, o físico James Gates estava analisando as equações da supergravidade e da teoria das cordas, as candidatas à teoria de tudo. Ele encontrou algo enterrado na matemática pura dessas equações, algo que não deveria estar lá. Ele encontrou código de computador, mas não qualquer código. Ele encontrou sequências de bits idênticas aos códigos de correção de erro que usamos em navegadores de internet, códigos de bloco de Shannon. O que um código desenhado para corrigir erros de transmissão de dados em redes humanas está fazendo escondido na estrutura fundamental da realidade? Será que isso é a assinatura do artista? Ou será que é a prova de que o universo está lutando contra a entropia de dados? Na conclusão deste vídeo, vamos analisar essa descoberta explosiva. Vamos perguntar, se somos código, isso significa que somos imortais? Podemos ser copiados? Podemos ser uploadados? E vamos dar o veredito final. Devemos nos importar? Se a Matrix é indistinguível da realidade, será que a distinção importa? Preparem-se para a etapa final, onde a ciência encontra a teologia digital. O fantasma de Gödel está rindo de nós, mas talvez, apenas talvez, tenhamos encontrado uma porta dos fundos no código de Deus. Chegamos ao fundo da toca do coelho. Passamos a última hora e meia desconstruindo a realidade, tijolo por tijolo, pixel por pixel. Começamos com a dúvida filosófica de Descartes, que nos mostrou que nossos sentidos não são confiáveis. Mergulhamos na física quântica e descobrimos que o universo economiza recursos renderizando a matéria apenas quando olhamos para ela. Descemos a escala de Planck e encontramos uma grade digital que sugere uma resolução de tela finita. Analisamos a engenharia das esferas de Dyson e percebemos que uma civilização avançada teria energia de sobra para nos criar. E, na última sessão, batemos de frente com o muro lógico de Kurt Gödel, que nos disse que talvez seja matematicamente impossível provar a natureza do sistema estando dentro dele. Parece que estamos condenados à incerteza. Parece que a ciência nos levou até a porta da verdade, mas perdeu a chave. Mas eu guardei o melhor para o final. Eu guardei a arma fumegante. Porque, embora Gödel diga que não podemos provar a simulação através da lógica, talvez possamos encontrá-la escrita nas leis da física. Não estou falando de especulação filosófica. Estou falando de uma descoberta concreta, feita na década de 2010, que fez os cabelos da nuca de muitos físicos teóricos, inclusive os meus, se arrepiarem. Para entender isso, precisamos falar sobre a minha área de especialidade, a teoria das cordas. A teoria das cordas é a nossa melhor candidata para a teoria de tudo. É a tentativa de unir a gravidade de Einstein com a mecânica quântica. Ela propõe que as partículas subatômicas, elétrons, quarks, não são pontos, mas sim pequenas cordas vibrantes de energia. A música que essas cordas tocam determina o que a partícula é. Um dos maiores especialistas do mundo nessa área é o físico S. James Gates Jr., e um homem brilhante, professor da Universidade de Maryland e conselheiro científico de presidentes. James Gates não é um conspiracionista de internet. Ele é um matemático rigoroso. Ele estava trabalhando em um tipo específico de física chamada supersimetria e supergravidade. Ele estava tentando mapear as equações que descrevem como as partículas fundamentais interagem. Essas equações são incrivelmente complexas. Para visualizá-las, Gates desenvolveu uma técnica gráfica. Ele transformou a álgebra em desenhos geométricos que ele chamou de adinkras, nomeados em homenagem a símbolos da África Ocidental. Quando você olha para um adinkra, você vê uma estrutura geométrica bonita, cheia de linhas coloridas conectando pontos, parecida com cristais ou flocos de neve multidimensionais. Gates estava analisando a estrutura desses adinkras, procurando padrões, e foi então que ele viu. Ele notou uma sequência de operações matemáticas embutida na geometria das equações que parecia familiar, muito
familiar. Ele chamou seus colegas da área da ciência da computação e perguntou: onde eu já vi isso antes? A resposta foi um choque sísmico. A estrutura matemática que governa a realidade fundamental do nosso universo, o código que dita como os quarks e leptons se comportam, é idêntica. E eu quero dizer, bit por bit, matematicamente indistinguível. Há uma classe de códigos de computador chamados códigos de bloco de correção de erro binário linear duplamente par autodual. Especificamente, eles se parecem com os códigos inventados por Claude Shannon nos anos 40, usados hoje em dia em todos os navegadores de internet, cabos de fibra óptica e transmissões de satélite. Vamos pausar um momento para absorver o peso disso. O que é um código de correção de erro? Quando você assiste a um vídeo no YouTube ou na Netflix, os dados viajam de um servidor, passam por cabos submarinos, roteadores e chegam ao seu Wi-Fi. No caminho há ruído, interferência estática. Bits podem ser trocados. 0 pode virar 1. Se não houvesse proteção, o vídeo chegaria corrompido, cheio de falhas e pixels mortos. Para evitar isso, os engenheiros de software embutem um código extra nos dados. É uma redundância matemática. O código diz ao seu computador: ei, se você receber este bloco de dados estranho, saiba que ele está errado. O bit correto deveria ser X. Corrija-o. Isso garante que a transmissão seja estável e que a realidade digital se mantenha coesa. Agora a pergunta de $1 milhão. Por que, em nome de Newton, o universo físico precisaria de um código de correção de erro em suas equações mais profundas? Se o universo é uma entidade orgânica, natural e analógica, ele não deveria ter erros de transmissão. Um elétron é um elétron. Ele não precisa de um código para lembrar que é um elétron. A presença de códigos de correção de erro, ECCs, nas equações da teoria das cordas sugere fortemente que a realidade está sendo transmitida ou processada. Sugere que existe uma preocupação intrínseca na estrutura do cosmos em evitar a corrupção de dados. Isso é exatamente o que esperaríamos encontrar se vivêssemos em uma simulação digital rodando em um hardware sujeito a ruído. James Gates encontrou o que pode ser a assinatura do arquiteto. Ele não encontrou o nome de Deus assinado nas estrelas. Ele encontrou o browser cookie de Deus nas equações da gravidade. Essa descoberta nos leva a uma nova forma de teologia, a teologia digital. Durante milênios, as religiões disseram que o universo foi criado pela palavra, o Logos. No princípio, era o verbo. A ciência moderna está dizendo a mesma coisa, mas com um vocabulário diferente. No princípio, era o bit. Se isso for verdade, as implicações para a condição humana são revolucionárias. Pense na morte. Na visão materialista, você é o seu corpo. Você é um amontoado de carne e ossos. Quando o corpo morre, o hardware estraga e a consciência, o software, desaparece para sempre no nada. Fim de jogo. Mas, na visão da simulação, você é pura informação. O seu corpo é apenas um avatar temporário. A sua consciência é o código-fonte. Na ciência da computação, o hardware é descartável, mas a informação é independente de plataforma. Se você tem um arquivo de texto no seu computador e o computador quebra, o texto morreu, não se você tiver um backup na nuvem. Você pode baixar o mesmo texto em outro computador. Se vivemos na Matrix, a morte física não é o fim da informação que constitui você. O código que define a sua personalidade, suas memórias e seu eu está armazenado no disco rígido do grande computador. Isso abre a porta científica para conceitos como reencarnação ou ressurreição. Reencarnação seria simplesmente o sistema pegando o seu código-fonte e rodando-o novamente em um novo avatar biológico, um novo corpo. Ressurreição seria o sistema fazendo o upload da sua consciência para uma nuvem, um paraíso simulado, ou baixando você em um corpo sintético no futuro. De repente, a imortalidade deixa de ser um mito místico e passa a ser um problema de gestão de arquivos. Se somos sims, somos eternos enquanto o servidor estiver ligado. Mas isso também levanta questões aterrorizantes sobre o livre-arbítrio. Se somos código, somos programados? O meu discurso agora, as suas reações a este vídeo, o seu próximo pensamento. Tudo isso já está escrito no script? Existem duas possibilidades na computação. O universo pode ser determinístico, como um filme. O programador apertou play no Big Bang e tudo o que acontece é inevitável. Nesse caso, você não tem livre-arbítrio. Você é um ator recitando falas. Ou o universo pode ser estocástico, como um videogame moderno ou uma simulação de Monte Carlo. O programador definiu
seguiu as regras, a física e as condições iniciais, mas deixou o sistema evoluir livremente. A mecânica quântica, com sua incerteza e aleatoriedade, sugere fortemente a segunda opção. Heisenberg nos salvou do destino. O fato de não podermos prever onde o elétron vai estar significa que o futuro não está escrito. O universo está sendo gerado em tempo real. As suas escolhas importam porque elas são as variáveis de entrada que decidem o próximo frame da renderização. Nós somos, possivelmente, uma inteligência artificial em treinamento. O propósito da simulação pode ser ver o que fazemos. Se fôssemos roteirizados, o experimento seria inútil. O livre-arbítrio é o dado mais valioso que a simulação produz. Então, chegamos ao veredito final. É impossível saber se vivemos em uma simulação. A resposta científica, por enquanto, continua sendo sim. As evidências de James Gates são fascinantes. O entrelaçamento é suspeito e os pixels de Planck são sugestivos. Mas nenhuma dessas é uma prova definitiva. Elas são evidências circunstanciais. Nós estamos em um tribunal cósmico onde todas as pistas apontam para o réu, a simulação, mas não temos a confissão assinada. E talvez, apenas talvez, isso seja bom. Imagine que amanhã o céu se abrisse. Imagine que uma janela gigante de prompt de comando aparecesse nas nuvens com letras verdes dizendo simulação pausada, manutenção do servidor. Imagine que tivéssemos a certeza absoluta, 100% de que nada disso é real, de que sua dor, seu amor, seu trabalho, seus filhos são apenas zeros e uns. O que aconteceria com a civilização? O niilismo total. Por que acordar cedo para trabalhar se o dinheiro é falso? Por que respeitar a lei se a polícia é um NPC? Por que cuidar da saúde se o corpo é um avatar? A sociedade colapsaria. O jogo da vida perderia a graça. Se você está jogando um videogame e descobre os códigos de trapaça, cheat codes, o jogo fica divertido por 5 minutos e depois fica incrivelmente chato. A imersão é quebrada. O desafio desaparece. Para que a vida tenha significado, para que as nossas escolhas tenham peso, precisamos acreditar que a realidade é real. Precisamos da suspensão de descrença. A ignorância sobre a natureza da Matrix não é uma crueldade dos criadores, é um ato de misericórdia. A incompletude de Gödel é o véu que protege a nossa sanidade. Então, qual é a minha conclusão pessoal? Como Michio Kaku, eu olho para o universo e vejo beleza. Vejo matemática elegante. Vejo simetrias nas cordas e nos códigos de correção de erro. Se isso é real, feito de rocha e energia, ou se é virtual, feito de bit e lógica, na prática não faz diferença nenhuma. A experiência da vida é real. A dor que você sente é real para você. O amor que você dá é real para quem recebe. Se o universo é uma simulação, ele é uma simulação magnífica. É uma obra de arte computacional de complexidade infinita. E se somos personagens nesse jogo, a única maneira de vencer é jogar bem. É explorar, aprender, amar e descobrir os segredos do código. Talvez o objetivo da simulação seja justamente este: descobrir que estamos nela. Talvez, quando a humanidade finalmente decifrar o último código da teoria das cordas e provar a Matrix, o computador diga: parabéns, nível 1 concluído, iniciando nível 2. E então a verdadeira realidade se abrirá para nós. Até lá, continuem curiosos, continuem questionando. E lembrem-se, não importa se você é feito de poeira de estrelas ou de pixels de Planck, você é a coisa mais complexa e maravilhosa deste universo. Eu sou o professor Michio Kaku. Obrigado por assistirem a esta jornada pelo impossível. E se eu for apenas um avatar na sua tela, espero ter sido um avatar útil. Até a próxima.